Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 30 de julho de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão chinesa, vamos passar na Série B do Brasileiro e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Shandong e Henan. Jogo válido pela primeira divisão chinesa, onde a gente tem o Shandong ali em segundo lugar com 18 pontos do grupo A e o Henan em quarto também do grupo A com 11 pontos. Jogo que tem uma competição que tem uma boa tendência de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a isso, mesmo depois de um campeonato chinês ter perdido grandes peças, os seus elencos de grandes times ter perdido grandes peças, mas a média de gols continua até o momento muito boa, até porque o Shandong nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Henan nos últimos 5 jogos, em 4 também a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos eles a gente teve 2 gols ou mais na partida. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e eu vejo com muito bons olhos esse mercado de ao menos 2 gols na partida. Até porque a gente está falando de um campeonato chinês, um campeonato que a gente já tem o Gansu e o Shandong liderando como de costume. O Shandong é uma equipe muito forte, pega o Henan que vem muito bem nesse começo de volta do campeonato chinês e são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. Caso saia apenas 2 gols, a gente tem a aposta devolvida, a gente vence com um terceiro gol ou mais e perde só em caso de 1 gol ou nenhum gol na partida. Mas pelo que o Shandong vem apresentando e pelo próprio Henan, que vem de 2 vitórias e 2 empates nessa volta do campeonato chinês, eu acredito muito na tendência de gols, até porque quando o Shandong joga é essa tendência no campeonato chinês. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Shenzhen e Gansu, que era o Gansu Evergrande, agora a gente é só Gansu. Gansu em primeiro lugar com 18 pontos e o Shenzhen em terceiro lugar com 18 pontos também. Shenzhen vem fazendo uma temporada espetacular. Nas temporadas passadas era uma equipe bem fraca, mas nessa temporada tá ali junto dos líderes, junto dos grandes do cenário chinês e vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Mas ainda assim é um jogo que eu vejo com a tendência de gols e muito maior pelo momento que o Shenzhen vem passando. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em 4 a gente também teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Gansu Evergrande, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 2 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é um jogo facilmente com 10 minutos no máximo de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e eu vejo com bons olhos, porque a gente está falando de duas equipes que vêm muito bem na competição, duas equipes que marcam muitos gols. O Gansu já marcou 21 e o Shenzhen já marcou 17. São equipes que nos últimos jogos não perderam, mas quando a gente tem o Gansu em campo, a tendência de gols é muito grande. Isso vem desde temporadas passadas e vem se mantendo nessa também. Até porque depois dessa volta do campeonato chinês, a gente teve um 2-1, um 3-3, um 6-0 e um 3-1 nos jogos do Gansu. É uma equipe muito forte, uma equipe muito dominante na China. Então por isso eu vejo com muito bons olhos também ao menos 2 gols no jogo, podendo sair até bem mais, até porque o Shenzhen vem muito bem e vem jogando dentro de casa. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Shenzhen e Gansu FC. Passando agora para Goiás e Operário, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Goiás ali em quinto lugar com 23 pontos e o Operário em oitavo com 21 pontos. Duas equipes que vêm fazendo boa campanha na competição e que tem uma tendência de brigar até o final
por esse acesso. O Goiás vem de uma derrota para Ponte Preta jogando em Campinas, mas até então eram três jogos de invencibilidade, sendo 2 vitórias e 1 empate. A equipe mudou a comissão técnica, agora é o Marcelo Capo, que é o treinador do Goiás, e pega um Operário, que vem de uma boa vitória sobre o Curitiba, vice-líder da Série B, mas até então era 2 derrotas seguidas. O Operário começou bem a competição, depois deu uma queda e agora está voltando aos trilhos novamente. Mas pega um Goiás, uma equipe muito forte quando joga em Goiânia, uma equipe que perdeu apenas uma partida jogando em seus domínios, apenas para o líder Náutico, e quando joga dentro de casa é muito, mas muito forte. Por isso, para esse jogo, mesmo a gente tendo um Operário vindo de uma recuperação, eu acredito que o Goiás tem um ligeiro favoritismo. Por isso, nosso palpite para esse jogo, um empate anula a aposta no Goiás. A odd está na casa de 1,40 e é um jogo que eu vejo com muito bons olhos, até porque o Goiás vem de uma derrota para Ponte Preta jogando fora de casa, precisa urgentemente vencer essa partida, e o Operário, quando joga fora de casa, tem uma certa dificuldade, até porque a equipe jogando fora de casa em 6 jogos fez apenas 8 pontos. A equipe marcou 4 gols, mas tomou 7, enquanto o Goiás jogando em casa em 6 jogos marcou 13 pontos. Então a tendência de vitória do Goiás é muito grande, até porque a equipe joga dentro de casa, precisa fazer um mano de campo e pega uma equipe que não tem um retrospecto tão bom fora de casa. Então aqui até um handicap asiático 0 e menos 0,5 no Goiás é muito válido, mas a gente vai de empate anula aposta no Goiás, odd na casa de 1,40. Passando agora para Coritiba e Náutico, jogão dos líderes da Série B do Brasileiro. Aquilo que eu falei, Náutico em primeiro lugar com 30 pontos e o Coritiba em segundo com 25 pontos. Jogão que promete ser um grande jogo. Isso vai ser na casa do Coritiba, mas para esse jogo eu vejo a equipe pernambucana com um ligeiro, mas um leve favoritismo. O Coritiba está muito forte na competição, mas vem de 2 jogos sem vitórias. Empatou com o CRB dentro de casa e perdeu do Operário jogando fora. Já o Náutico ainda não perdeu na competição, vem muito embalado. São 3 empates e 2 vitórias nos últimos jogos. É um jogo chave para a equipe, até já está começando a se distanciar do 5º, 6º colocado, mas é um jogo muito chave para distanciar até do vice-líder e já começar a colocar um pé na Série A do ano que vem. Mas ainda assim, pega um Coritiba, uma equipe muito forte, mas pelo que vem apresentando essas equipes ao longo de todo o torneio, eu vejo o Náutico num momento melhor. Por isso, dupla chance, Náutico ou empate. A odd está na casa de 1,61 e eu vejo com muito bons olhos, porque o Náutico não perdeu. O Náutico, seja jogando em casa, seja jogando fora de casa, a equipe é muito ofensiva. A equipe vai para cima, não tem medo de atacar. Fez uma boa vitória sobre o Goiás jogando em Goiânia. A equipe foi muito forte. Estava vencendo o Vasco no Rio de Janeiro. Acabou tomando um gol ali no finalzinho. Então assim, a equipe é muito forte quando joga fora de casa. Vai pegar uma equipe muito boa também, mas que se der espaço para o Náutico vai agradecer, porque é uma equipe muito ofensiva que contra os espaços é quase fatal para a equipe pernambucana. Por isso eu vejo o Náutico com ligeiro favoritismo, então ao menos um empate a equipe deve arrancar desse jogo. Então, dupla chance, Náutico ou empate, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Blooming e Palma Flor, jogo da primeira divisão boliviana, onde a gente tem o Palma Flor ali em segundo com 21 pontos e o Blooming ali em 12º com 13 pontos. Competição que também a tendência de gols aqui é gigantesca. Alguns jogos parece ser até muito estranho pela alta tendência de gols que tem no campeonato boliviano. E 2 equipes que vêm correspondendo bem a isso. Tanto que o Blooming, nessa volta do campeonato boliviano, nas últimos 4 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Já o Palma Flor, nos últimos 4 jogos, nessa volta do campeonato boliviano, nos últimos 4, em 3 também a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentam, nos 2 últimos jogos da temporada passada, a gente teve os 2 jogos com 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,65 e é um jogo que eu vejo com bons olhos também, porque o Palma Flor tá ali entre os líderes, a caça do The Strongers, até assim bem estranho, que era uma equipe que na temporada passada era muito mediana, mas nessa temporada já marcou 23 gols e tomou 17, ou seja, uma equipe que marca e toma muitos gols, e pega um Blooming que tá ali mais perto
beirando ali entre o meio, entre um playoff e uma zona de rebaixamento, muito meio de tabela, mas que já marcou 13 gols e tomou 14, ou seja, uma equipe que mais toma gols do que marca, e pega uma equipe que vem muito bem na competição, de 3 vitórias seguidas e jogos com bons placares, os últimos jogos, um 2-1 e um 5-1 para o Palma Flor. Então a tendência de gols aqui é muito grande, o contexto da partida é muito tendenciosa para o mercado de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Los Angeles Galaxy e Portland Timbers. Aqui a gente tem um jogo da MLS, ambos da Conferência Oeste, onde a gente tem o Galaxy em terceiro lugar com 25 pontos e o Portland em oitavo com 19 pontos. Times, competição com tendência altíssima de gols também, como é a característica do campeonato norte-americano. Tanto que o Galaxy, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Portland, nos últimos 5 jogos, em 3, a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, não tem nem muito o que comentar. São 5 jogos com 3 gols ou mais, jogos com a diferença muito maior que 3 gols. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que tem uma tendência altíssima. A gente está falando de duas boas equipes do cenário norte-americano. O Portland sempre faz temporadas bem regulares. O Galaxy faz uma temporada muito boa na fase de grupo, mas depois não consegue chegar tão longe assim na faixa de playoffs. Mas são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. O Galaxy já marcou 23, mas tomou 26. O Portland já marcou 18 e tomou 22. Sem falar que o retrospecto entre essas duas equipes chega a ser engraçado. Os últimos jogos a gente teve placares como 3-0, 5-2, 6-3, 3-2 e 2-1. Ou seja, a tendência de gols quando essas equipes se enfrentam é muito grande. E duas equipes que vêm de derrotas em seus últimos jogos, que estão figurando na parte de cima da tabela, é o contexto total para o mercado de gols, porque também é a característica do campeonato norte-americano. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Portland Timbers. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!